Estamos no Museu do Brejo Paraibano, também conhecido como Museu da Rapadura, né? Que funciona dentro do Centro de Ciências Agrárias, que é o Campus 2 da UFPB, da Universidade da Paraíba. E aqui nós temos um engenho chamado Engenho Várzea. Então, o Engenho Várzea foi desapropriado para ser construído a universidade. Na época, Escola de Agronomia do Nordeste, depois só tinha os cursos só tinha o curso de agronomia. Hoje tem agronomia, zootecnia, veterinária, biologia e química. Nesse espaço que nós estamos aqui, o museu é composto por duas partes. A primeira parte é a Casa Grande, que é onde nós estamos aqui. Em seguida, iremos ao engenho. Toda a mobília da época dos senhores de engenho, dos coronéis, desde a sala, vamos caminhar pelos quartos, tá? Então, nas salas tinha suas redes que servia para deitar, para dormir, servia para procriar, servia também para enterrar os defuntos. Quando alguém morria, colocava-se na rede e levava até as covas, tá? Se fosse uma doença contagiosa, enterrava-se o defunto, o morto, com a rede e tudo. Se não fosse contagiosa, retornava a rede para a Casa Grande, onde é lavada e continuava com sua missão, certo? Vamos fazer um passeio pela Casa Grande para entender melhor como era o convívio na época na Casa Grande do Senhor de Engenho, tá? Então tem os quartos com as suas camas, que não eram tão confortáveis como as que nós temos hoje. Todo quarto tinha que ter o famoso capitão, também conhecido como pinico, né? Não havia suítes, então as pessoas precisavam fazer suas necessidades fisiológicas e não precisavam, elas não teriam que ir até fora, principalmente a areia, que chove muito e faz bastante frio. Então fazia suas necessidades fisiológicas no pinico e logo cedinho colocava-se fora. Tá? Também tem os baús, onde guardava-se as coisas. Esse quarto aqui é o conhecido quarto do Caritó. Né? E o quarto do Caritó era o quarto onde o senhor do engenho ele deixava suas filhas dormindo dentro do quarto para evitar que elas fugissem, né? Só de fugir com alguém que não fosse da sua escolha, certo? Então, assim, todos os casamentos eram arranjados, eram casamentos de primos com primas. Eu tenho uma filha, meu irmão tem um filho, então nós casamos nossos filhos, por quê? Porque não queremos dividir nossas heranças com afrodescendentes, com camponeses. Então a gente tem que manter sempre a nossa riqueza, a nossa herança. Como o tempo da Bíblia? Oi? Era como o tempo da Bíblia? Mais ou menos, tá? Então, assim, os casamentos eram arranjados e às vezes as noivas, as meninas gostavam de outra pessoa que não fosse aquele escolhido por seu pai, né? Então elas podiam se revelar, poderiam o que a gente chamava antigamente de fugir. Fulana fugiu com fulano, né? Gostou do cara e fugiu com ele para que fugisse do casamento que o pai tinha arrumado. E para que não fugisse, o pai colocava no quarto do Caritó, era o único quarto da sala que não tinha janela, só tinha uma porta, tá? E com um detalhe, uma porta, e aqui na entrada tinha um armador de rede, né? Onde o pai armava a sua rede e deitava aqui, dormia aqui toda noite. Então a moça, para fugir, ela teria que passar aqui pela rede do pai. Então era praticamente impossível que ela conseguisse fugir e assim poder casar com uma pessoa que o pai não tivesse escolhido. Aqui a gente temos aqui uma prensa, né? Essa prensa é para prensar queijo, tá? Colocava aqui embaixo do soro aqui e ia prensando o queijo, né? Fabrico de queijo, né? Moinho de pedra, tá? Aqui tem esse aqui com mais detalhe. Então aqui, como na época não tinha fubá, não tinha flocão, colocava-se os milhos aqui, as escravas iam rodando isso aqui, e com atrito entre as pedras, iam triturando o milho, que não dava exatamente um fubá, um flocão, mas era um tipo de xerém. Eles faziam suas comidas, seus cuscuz, etc. Suas panelas, tigelas todas de barro. Aqui uma pecinha chamada de quengo, né? É uma concha, mas é um quengo, que é da quenga do coco, né? As lamparinas, lampiões, né? Lembra-se que antigamente não tinha energia. Pilão. Aqui a famosa jarra, né? A jarra onde guardava-se água. A jarra também, quando queria tomar uma cerveja, colocava no fundo da jarra, que era o ambiente mais frio da casa. Não ficava estupidamente gelada, mas dava uma amenizada na temperatura. O famoso pilão, de pilar café, de pilar milho, né? Banco aqui, um banco que servia para sentar, um falso banco, onde eles guardavam suas moedas de ouro, suas riquezas. Há quem diga, inclusive, que o nome banco, Banco do Brasil, Banco Itaú, vem desse banco aqui, que era um banco falso, onde eles sentavam. Quem sentava dentro desse banco não imaginaria que estaria repleto de moedas de ouro. Né? Aqui tem algumas peças de porcelana, tá? Conjunto de louça de porcelanas. Que vale muito, né? Vale muito, com certeza.
muito valioso, são peças antigas também. Relíquias. É de 1884. Pertence à senhora Maria Matilde de Espírito Santo como parte de seu enxoval ao casar-se em 22 de maio de 84 com Antônio Jorge da Silva, proprietário do Engenho Palmeira dos Jorge do município de Correntes. Doador Silvana de Melo Silva, bisneta da senhora Maria Matilde. Uma mesa com gavetas, tá? Mesa com gavetas. Tem a história que dizem que quando a família estava toda almoçando, sentados à mesa, quando chegava assim uma visita, eles colocavam o prato dentro das gavetas e começavam a jogar cartas para que não oferecesse a comida, né? Isso tem algumas regiões do Brasil que esse fato é verídico. Aqui em Areia, nós discordamos disso porque Areia sempre foi uma cidade muito acolhedora. Areia, por chover bastante, tem um clima agradável. A gente recebia muitos retirantes vindo do sertão, do Cariri, do Curimataú, na fome de 30, em outras épocas de seca brava, né? Então eles vinham e eram acolhidos na cidade. Eles encontravam dormida, encontravam comida, né? Então passavam-se muito tempo aqui na cidade. Então a gente discorda muito dessa história aqui na cidade. Aqui algumas peças de louça também, escarradeira de porcelana, pinico de porcelana. Nossa, meu Deus, que chique. Aqui é uma armazinha aí, tá? Puxa. Essa parte aqui tem... Essa aqui é uma cela diferenciada, chamada também de Sião, tá? Que é uma cela feminina. Então, notadamente, antigamente as mulheres não usavam calças, todos usavam saias, vestidos. Então, o transporte dela, exatamente, o transporte dela para a cidade de cavalo. Então, ela sentava-se de lado, apoiava-se a mão aqui, e ia aos galopes para a cidade, resolver suas coisas, assistir suas missas, etc. O oratório, né? O oratório que tinha em toda a casa de engenho, com um detalhe. Os santos que tinha no oratório é de acordo com os filhos, com os donos e a dona da casa, né? Se, por exemplo, se tivesse um filho com o nome José, tinha o São José. Se tivesse um filho com o nome Pedro, então tinha esse nome Pedro. Nasceu uma Conceição, então tinha que ter uma Nossa Senhora da Conceição, que era santos protetores da família, entendeu? Então aqui os bios de fazer renda, né? A roca lá de desfiar algodão, né? Que é desfiar esse algodão aqui. E mais à frente tem as máquinas de costura, né? Manuais, né? O famoso ferro de engomar, onde abria-se o ferro e colocava-se as brasas. Né? Isso aqui ainda é da minha época. Eu lembro também, minha avó tinha um. Passava nossas roupas com esse ferrinho cheio de brasa dentro. E é isso. Chegou a ter 120 e poucos engenhos, tá? Funcionando. Alguns cachaça, outros rapadura, né? Hoje nós temos aí em torno de 20 e poucos engenhos funcionando, né? Com a chegada da usina na década de 80, os engenhos deixaram de produzir a cachaça, produzir a rapadura e começaram a ser simplesmente meros fornecedores de cana-de-açúcar para que a usina produzisse o açúcar e o álcool, né? Então, quando a usina vem à falência, que vai embora, ela deixa os engenhos deteriorados, as casas grandes, as moendas, e muitos engenhos, a maioria deles, não voltam a funcionar. Também o plantio de cana também está muito defasado quando a usina deixa de entregar o engenho, né? Mas de forma que hoje ainda temos aí em torno de 20 engenhos funcionando para cachaça e rapadura, alguns só cachaça ou só rapadura, mas alguns continuam produzindo sua cachaça e sua rapadura. Vamos agora ao engenho propriamente dito, que é o engenho Fogo Morto, que é a segunda parte do museu. Nessa parte aqui nós temos uma exposição, uma coleção de cachaça, né? É interessante que essa coleção de cachaça foi doada, né? Pelo filho do senhor José Calixto. Ele sempre que viajava para todos os lugares do mundo, né, do Brasil, ele sempre comprava 3 garrafas de cachaça. Tomava uma e 2 ele colecionava. Né? E dessa coleção dele, o filho dele fez a doação dessa cachaça aqui para o nosso museu do Brejo Paraibano, também conhecido como Museu da Rapadura. Né? Então aí tem cachaça de várias partes do Brasil. As pessoas que têm um pouco mais de idade chegam aqui, essa cachaça que eu já tomei é muito boa, não tem mais, tal. Do Museu do Brejo Paraibano, né? Depois de conhecermos a Casa Grande, né? Agora estamos no engenho. Nesse engenho nós contamos basicamente a evolução das máquinas, né? As máquinas utilizadas para a moagem da cana, né? Começamos com essa aqui, que é a almanjar. Essa almanjar era uma jarra grande, onde era movida por animais, começaram usando as vacas, os bois, né? Depois viram que os cavalos faziam um trabalho mais rápido, então eles colocavam um cavalo de um lado, um cavalo do outro, e eles iam rodando isso aqui, né? A roda grande, sempre passando da pequena, até chegar no engenho propriamente dito,
onde era triturado as canas, esmagado as canas e extraído o caldo de cana, o suco da cana, ou conhecido aqui na região simplesmente como garapa, né? Daí o bagaço, né? Esse aqui é o banguê, onde era colocado o bagaço para colocar no sol, para secar, e para ser usado depois como combustível no cozimento da rapadura, como também no caso do alambique com fogo direto, né? E com essa geringonça aqui, isso aqui é o trem de Maria Fumaça, e aí alguém pensou, se essa máquina serve para mover um trem desse, vai também servir para mover o meu engenho. Trouxe então a Maria Fumaça para o brejo, fez uma adaptação, e os engenhos deixaram de funcionar com a Almanjar, né, e passaram a funcionar com a Maria Fumaça, que é aquela questão do combustível, né, colocando combustível e vai transformando em energia elétrica. Depois veio ainda o motores a diesel, e depois finalmente os motores a eletricidade. Né? Eles iam movindo essa Almanjar, e a cana colocada aqui na parte lateral, esmagada, a cana de açúcar triturada, né, para a extração do caldo. O caldo descia para ali para o parador, aquela peça grande ali, aí não tinha temperatura ainda. Em seguida é canalizado para os tachos, né? Os tachos aqui também sem temperatura, e aumentando a temperatura, a parte de baixo ficava a fornalha, que geralmente era alimentada com o bagaço da própria cana, e daí dava-se o cozimento da rapadura, né? A rapadura passando de tacho para tacho, até ganhar a consistência de rapadura, né? Antes da consistência de rapadura, eles tiravam também o mel, para fazer o mel de furo, né? O açúcar mascavo, como também a rapadura batida e a puxa-puxa. Né? Quando a rapadura estava pronta já na consistência de rapadura, eram colocadas nas formas, né? As formas que estão mais lá à frente, né? Então, a rapadura ficava na forma, quando esfriava, eles davam batida, soltava-se da forma, eles faziam os garajais com a própria cana, a própria planta da cana, né? As palhas a palha da cana, né? Os garajais levavam para a comercialização aqui na cidade e também para a parte do sertão, outras regiões do estado, onde não se produzia rapadura. Alambique. Então aqui é a parte do alambique, né? A parte da produção da cachaça. Antigamente não havia engenho de produção de cachaça, os engenhos eram de produção de rapadura. A cachaça sempre foi um subproduto da rapadura, né? Produzia rapadura com o subproduto que sobrava, eles produziam cachaça, né? Aí tinha-se essas dornas eram alimentadas com pé de cuba, né? São bactérias que elas vão consumindo o açúcar, né? O açúcar liberando o álcool, né? Então você chega no engenho que está em funcionamento isso aqui, você vê isso aqui está como se tivesse efervescência, como se tivesse fogo embaixo. Na realidade não há fogo. O que há são as ações dos micro-organismos, das bactérias, que estão exatamente se alimentando do açúcar e liberando o álcool. Tá? O fogo direto, tá? Então, quando é alimentado, o fogo sobe aqui em forma de vapor, passa por essa serpentina aqui, ela trabalha dentro d'água, você não vê essa serpentina, e daí acontece o choque térmico. Quando acontece o choque térmico, a água entra no estado, o vapor entra no estado de condensação e começa a pingar, né? Pingar a cachaça, antigamente chamava de cachaça pinga, né? Hoje, logicamente, os engenhos são maiores e não há mais aquela coisa da pinga, né? São grandes produções de cachaça, como aqui no Brejo nós temos aí em torno de 7, 8 engenhos produzindo cachaça artesanal de qualidade.